Se você anda treinando muito e evoluindo pouco nos desenhos e sente que está estagnado no seu nível, eu te diria que você está com o famoso treino viciado. A forma que você exercita seus desenhos já não acompanha a sua atual habilidade. Se isso ainda não te aconteceu, provavelmente ainda vai acontecer, e eu digo isso sem medo porque eu mesmo passei anos da minha vida travado dessa forma. Portanto, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você o exercício de desenho que, sem exagero nenhum, mudou a minha vida como desenhista, que é o tal do estudo de observação. Que se resume a você pegar uma imagem, pintura ou foto da sua preferência, normalmente é feito com uma referência da vida real, e você tenta reproduzir aquela referência com o máximo de precisão possível. Aí o cara que nunca fez um estudo de observação na vida vai lá, pega uma fucking obra neoclássica de 200 anos e tenta copiar, e é assim que a maioria já começa fracassando miseravelmente no exercício. Para o seu primeiro estudo de observação, você vai pegar uma foto de uma fruta e em 30 minutos você vai tentar reproduzir ela com o maior grau de fidelidade que você conseguir. Você já deve ter visto nas escolinhas de desenho que eles colocam lá os iniciantes para desenhar uma fruta, uns panos, umas paradas nada a ver, né? Isso academicamente recebe o nome de natureza morta. E ela é um excelente ponto de partida, porque você exclui a complexidade de elementos vivos, né? Que tem caráter subjetivos, como emoções, gestos, dinamismos, intenções, coisas que te penalizam muito se você cometer o mínimo erro. A natureza morta, ela só trabalha com elementos inanimados, então você fica muito mais livre para focar no caráter técnico das referências, sem ser penalizado pela subjetividade das coisas vivas. Você vai se assustar quando você estiver fazendo esse exercício, porque por mais simples que uma abóbora seja, por exemplo, cara, tem detalhes e sutilezas que você só percebe desenhando. A nossa observação, ela é muito traiçoeira, a gente acha que conhece as coisas até você desenhar elas realmente. O limite de 30 minutos de tempo é para você se habituar com a experiência. Obviamente eu não quero algo ultra trabalhado nesse primeiro momento, muito pelo contrário, eu quero algo mais grosseiro. Mas conforme você for praticando, você pode ir aumentando o seu tempo de estudo e cada vez mais produzindo estudos mais lapidados e mais fiéis às referências. Aqui, por exemplo, eu estou gastando mais ou menos 1 hora para fazer esse pimentão. Ainda é algo grosseiro, mas meu intuito não é fazer uma cópia 100% fiel da referência, é muito mais do que isso. Coloca na sua cabeça que o propósito do estudo de observação é você treinar sua habilidade de observar e reproduzir a referência, não de você reproduzir elas a qualquer custo cegamente. Vou te dar um exemplo para você não ter dúvidas. Eu poderia simplesmente fazer um tracing, passar uma linha por cima do jarro, das frutas, da bancada, e com isso eu teria a proporção perfeita da minha referência. Depois roubar a paleta de cor com um color picker. Com isso eu teria um resultado final infinitamente melhor do que o meu, mas isso seria jogar o meu tempo literalmente na lata do lixo. Esse estudo ele não valeria nada, porque eu não dominei o processo para chegar até o resultado final, eu apenas copiei ele. Por isso não necessariamente um resultado final ruim define um estudo de observação ruim, sacou? Tipo, não é para você desanimar, olha se o seu processo ele foi produtivo. Para um iniciante vale muito mais um resultado esteticamente feio, mas que ele fez com um processo próprio, do que uma cópia perfeita que ele apenas reproduziu. Aqui eu tô começando a fazer um estudo um pouquinho mais complexo, ele tem mais de um elemento visual e eu tomei mais ou menos umas 2 horinhas para fazer ele. Eu não quero que você se cobre tanto na primeira vez para ter esses resultados. E agora você provavelmente deve estar pensando, tá bom Marcelo, mas se não é só copiar, como é que eu faço esse estudo da forma correta? E é aí que entra a sua capacidade de decompor a sua referência nos fundamentos de desenho. É através deles que você vai estruturar o seu processo, onde cada fundamento vai ser uma etapa. Eu vou começar exemplificando com o fundamento das estruturas. Digamos que você achou uma referência de anatomia perfeita e você quer aprender como fazer o corpo daquele jeito. Ao invés de fazer um tracing para obter a forma, você vai pegar a referência que você quer aprender, aquela estrutura, a anatomia, a forma do corpo, e você vai reproduzir ela com base nos atributos que você é capaz de observar. Aqui, por exemplo, eu estou utilizando uma pintura do Bouguereau, que eu sou apaixonado pelas pinturas dele. E nessa obra você tem várias ninfas puxando um fauno, como se estivessem convidando ele para fazer uma parada que ele tá sem jeito e pá. É uma pintura fantástica, mas eu começo traçando alguns gestuais para encaixar cada pose dentro do espaço. Depois eu vou inserir nos volumes dos corpos. E, cara, a anatomia do Bouguereau, ela é deslumbrante, em especial a feminina. Normalmente ele faz o corpo com a região da lombar e as ancas bem largas, né?
contrastando com estruturas mais sutis, traços mais delicados, como os braços bem fininhos das meninas. Se você comparar com o braço do fauno, por exemplo, fica bem evidente o que eu tô falando. Além do jogo de curvas que ele faz, então, quando eu falo de você observar as características do artista e replicar, eu tô falando desse tipo de coisa, não é só copiar o que você vê. Entendendo esses detalhes, você não só é capaz de reproduzir uma obra, como você internaliza conceitos de outro artista para o seu próprio estilo, e é por isso que eu considero esse exercício tão fantástico. Ele te possibilita você fazer algo no estilo de outra pessoa, e isso quebra o teu padrão, a tua forma de construir. Olha esse quadro aqui do mangá de Soul Eater. Veja como o Okubo ele opta por formas extremamente retas para os dedos, para sombras, para a roupa da personagem. Então o Okubo ele não faz isso porque ele é ruim, não é sobre certo ou errado, isso é abordagem artística. Você pega isso no estudo de observação. Talvez você esteja acostumado a desenhar personagens apenas com curvas e talvez isso no fundo não te agrade, mas você não sabe disso. Porque um vício teu fazer dessa forma te passa despercebido, você faz sem perceber. Pode ser um detalhe que você faz no automático, uma proporção, uma internalizada, qualquer coisa. Mas quando você estuda uma referência de um terceiro, você se obriga a se livrar de todos os seus vícios e a fazer da forma que ele faz. Você abandona o seu traço para estudar o do outro. E nessa você pode descobrir algo que mude o teu estilo e a tua vida artística para sempre. Dito isso, eu quero finalizar explicando passo a passo de um estudo completo de 6 horinhas que eu fiz, diferente dos primeiros que eram mais introdutórios, esse aqui é um estudo completo. Então eu quero começar definindo os principais elementos visuais da composição com algumas linhas. Como essa composição é relativamente simples, né, só é a figura da mulher centralizada, eu parto direto para a definição do espaço das formas. Aqui eu estou utilizando aquele método de fazer o corpo feminino que eu ensinei recentemente aqui no canal. Todas essas linhas serão descartadas na etapa de luz e sombra, então eu não vou fazer um super acabamento com umas linhas, afinal o estilo do Bouguereau é realista e não casa muito com linhas. Mesmo assim eu mantenho um esboço porque as linhas elas me ajudam na delimitação das formas, a encontrar as proporções, então quando eu for aplicar as cores eu já tenho mais ou menos um mapa de onde está cada coisa dentro do desenho, e é justamente isso que eu vou fazer agora. Eu tento acertar as cores principais da referência no olhômetro, nada de você usar o color picker, você precisa se acostumar a observar e a reconhecer as cores, e eu sei que parece muito difícil de adivinhar elas, e de fato é uma tarefa muito difícil, mas eu vou te dar uma dica de ouro para você que ficou até aqui. Cara, anota aí, se você conseguir acertar os principais valores da referência, você já tem 90% da paleta na sua mão. Lembrando que os valores são os atributos que medem o brilho da cor, né? O quanto que ela vai ser mais clara ou mais escura. Eu vou repetir, se você acertar os principais valores da referência, você já tem a maior parte da paleta na sua mão. Os principais valores nesse caso para mim seriam a tonalidade do vestido, a tonalidade da pele da mulher e a tonalidade do fundo. Eu começando não errando essa relação do que é mais claro e o que é mais escuro entre esses elementos, eu tô safe pelo resto do processo. Sabe por que isso acontece? Porque dificilmente tu vai errar na matriz. Se você bate o olho numa região, na maioria das vezes, tu sabe que ali é um amarelado, um verde e tal, a saturação ela é um pouco mais traiçoeira, mas ainda assim, se você erra ela, você tem margem para errar, e você não é tão punido, tipo, se tu erra na saturação um pouco ou na matriz, o grosso da paleta ela ainda vai estar lá. Agora experimenta errar nos valores, experimenta colocar uma tonalidade mais escura onde é para ser uma mais clara, inverter, deixar o céu mais escuro que a cor da pele da personagem, um inferno que o seu exercício ele vai virar. A tua paleta ela só falta soltar um berro de tão errado quando você faz isso, então se você acertar mais ou menos os principais valores primeiros, os outros atributos da paleta elas vêm com muito mais facilidade. E a partir daí é só ir refinando e detalhando até chegar num nível de definição satisfatório. Você não precisa fazer um estudo completo, você pode estudar um fundamento específico de cada referência que te interessar, como uma paleta de cores, uma anatomia, uma composição, iluminação, enfim. Eu poderia ir bem mais além, mas eu preciso postar esse vídeo logo, então eu não vou gastar mais de 6 horas, mas eu estipulo que eu precisaria de outras 6 horinhas para lapidar esse estudo 100%. Apesar disso, foi um treino bem produtivo. Tenha em mente que um estudo de observação é somente uma ferramenta para você desenvolver seus fundamentos. Se você gostou do conteúdo, como recomendação, eu te convido a conhecer o Desenho 101, que é meu treinamento online, onde eu falo sobre os fundamentos de desenho e te passo 101 exercícios de desenho como esse para você dominar os fundamentos e desenhar tudo o que você puder imaginar. Porque eu acredito sinceramente que é só treinando que você de fato aprende o desenho, diferente da maioria dos cursos online por aí, que
que são somente um monte de videoaulas jogadas. Também recomendo meu vídeo sobre como desenhar absolutamente qualquer coisa em 5 passos, vale muito a pena conferir. Por hoje é só, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.